Olá, comunidade jurídica, a advocacia sergipana, a advocacia do Brasil. Nessa tarde, a gente vai estar recebendo aqui no Baldincast, né, dois grandes advogados aqui do estado de Sergipe, doutor Antônio Soares e doutora Gabriele Lobo. Então, assim, desde já agradeço a participação e a ter aceito o convite e poder, eu tenho certeza que vai ser grandioso aqui as contribuições que vão ser deixadas aqui no nosso podcast. Então, nosso agradecimento já de início da Baldi Academy, dizendo a vocês, inicialmente, a vocês, jovens advogados ou advogados que estejam no mercado, que nos sigam no Instagram, Baldincast, Baldi Academy, ou nosso site também, onde contém conteúdos e as informações sobre os nossos cursos e tudo que a gente está pretendendo aí trazer para a gestão de escritório aqui no estado de Sergipe. Então, sigam lá. E hoje, os nossos convidados estão aqui para falar um pouquinho sobre a história, sobre a advocacia, sobre gestão e, na verdade, como que vocês atuam aí no dia a dia, né? O doutor Antônio Soares já é um advogado há mais de 20 anos, militante no direito público, né? Previdenciário e tributário. A doutora Gabriele também, direito público e com acidente de trabalho, já está há mais de 15 anos no mercado. Então, assim, vocês estão percebendo que a gente está aqui só com feras, né? E com pessoas que vão ter muita coisa para contribuir aqui com a advocacia e trazer tanto coisas que já aconteceram aí durante o tempo e os erros e os contratempos da advocacia, mas também as novidades e a gestão, o que é que isso contribuiu para o seu escritório, como que isso foi valorizando e um pouquinho da carreira deles. Então, novamente, meu muito obrigado, uma honra estar aqui podendo falar com vocês e passar a palavrinha doutor Antônio, né? O Gabriel falou que ele é bom em começar os trabalhos. Isso E aí. aí, falar um pouquinho sobre seu currículo, assim. Bom, a gente que agradece o convite, sempre à disposição da Baldi, aí, o que precisar, para poder conversar, né? A realidade é essa, um bate-papo sobre a advocacia. Isso é sempre muito importante, e aqui na comunidade sergipana eu acho que ainda é mais relevante. Então, antes de me apresentar, né, dizer para todos os advogados sergipanos, dar aquele abraço, né, e convidá-los a participar da Baldwin Academy, né, para entender um pouco também da gestão da advocacia, entender que a advocacia não é só a prática técnica, jurídica ali que a gente aprende na faculdade, mas também é o conhecimento de gestão, e a gestão mudou muito ao longo dos anos, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu quero deixar aqui meu abraço a todos os funcionários, colaboradores, advogados, estagiários do nosso escritório, Fernandes Advogados, que nesse momento está completando 40 anos de existência. Evidentemente, eu não estou lá desde o início, mas já tenho bons 22 anos lá no Fernandes Advogados, então quero deixar aqui o abraço a todos os colaboradores, dizer que é uma satisfação, né, estar aqui ao lado de Gabriele. Um dos requisitos fundamentais para uma sociedade é a admiração que os sócios têm que ter um para com o outro. E eu admiro muito Gabriele pelo que ela agrega ao escritório e por entender tanto assim dessa parte de liderança, gestão, meio ambiente organizacional. Eu acho que é a pessoa indicada para poder falar sobre isso. E eu estou aqui também para aprender com ela, como eu aprendo todas as vezes que a gente tem reunião lá no escritório. Então, Gabriele, agora você pode fazer sua apresentação, fica à vontade. Me diga um pouco aí. Eu queria agradecer também o espaço. Fico feliz de ter recebido esse convite e de poder, de alguma forma, dar uma voz ao que a gente vem fazendo lá no escritório esses anos. E, de alguma forma, inspirar e conversando, melhorar também o que a gente já desenvolve. Nós estamos vivendo um ano especial lá. Um ano que o escritório completa 40 anos. Eu tenho 38, mas tenho 17 anos lá já na casa. É um período assim bastante reflexivo, onde a gente olha para trás, para as coisas que a gente já viveu, mas ao mesmo tempo percebe o que quer melhorar, o que quer desenvolver melhor, ver os pontos fortes, os que precisam de um melhor, um olhar mais atento, mais cuidadoso. Então, assim, é um ano muito especial para o escritório, para o nosso escritório. E tá aqui é um coroa também esse momento, porque a gente tá dividindo, partilhando um pouco da nossa experiência, né? Que a gente espera que dure ainda muito mais. É. Olha a minha honra, né? Porque primeiro por vocês estarem aqui presente. E eu já imagino que eu também vou ter uma aula aqui de gestão. Já vi que a doutora Antônia falou muito bem e a corda tá com você, viu, Gabi? Hum, Gabi, acabei lembrando porque
É interessante a gente imaginar, e eu fiquei feliz da gente conseguir compreender, você também tem a minha idade, ser tão jovem e tão atuante, né? Tá num escritório que faz 40 anos, um escritório de gerações, e um escritório que é de grande porte aqui no nosso estado, e da importância dele. Então, assim, a gente se sente importante por receber vocês e pela contribuição, e pessoal que está nos assistindo também, de tentarem capturar o que tiver de melhores informações que vai sair aqui nesse podcast. Por quê? Por conta da experiência. É, pelo que eu analisei, um exemplo, Gabriele, ela começa como estagiária no escritório, né? Então, Eu assim, também você comecei como começou com estagiário estagiário lá, também, né? também. Então, assim, 22 anos, 17 anos de casa e de uma advocacia consolidada, isso é de grande valia. Então, assim, eu imagino que vai sair coisas maravilhosas aqui. Então, se vocês puderem contar um pouquinho de como foi o início da carreira, um pouquinho sobre a sua história, que eu acho que isso faz com que a advocacia observe, né, e tenha como parâmetro e tudo. Você que já da área acadêmica, então, assim, É, quantos alunos não têm a admiração de conhecer você quanto professor e acadêmico, assim, quando né? eu comecei no escritório, assim como a Gabriela também, ela vai falar, nós não somos de uma família da área jurídica, né? Eu sou o primeiro advogado da família. Eu É, também. e aí, realmente, optei pelo direito por conta da afinidade que a gente tinha ali com as matérias que envolvam leitura, redação, né? Isso me levou a seguir o direito. Não foi minha primeira opção de vestibular, inclusive. Meu primeiro vestibular foi para medicina. Meu pai é que disse: olha, você não dá para isso, em absoluto. E acabou que eu caí no direito. E lá na Universidade Federal de Sergipe, eu conheci a ex-sócia do escritório, doutora Jane Tereza. E foi ela que me chamou para estagiar no Fernandes. Na época era Fernandes Ribeiro e Prado, a razão social lá do escritório. E eu comecei justamente na área previdenciária, uma área que estava começando, porque naquela época, o doutor Tiago Dávila Fernandes, nosso sócio, né, que transita aí em todas as áreas, nosso sócio majoritário, ele estava implementando a área previdenciária aqui dentro do estado, praticamente, porque eram poucos escritórios que atuavam na área previdenciária, em especial na área de previdência privada. E aí foi um desafio, porque na época a gente tinha pouquíssimos clientes ainda na área, e eu dei a sorte ao mesmo tempo, né, de estar desde o início nessa área e poder implementar toda uma série de estratégias para fazer essa área conhecida, fazer essa área, saber trabalhar ali a clientela. Então, eu me acostumei muito a lidar com a clientela e com o cumprimento de prazos, a confecção de teses, né, ali desde o início. Mas não se falava muito de gestão de escritório, né? Eu costumo dizer que a gestão do escritório lá no início, a preocupação era com a parte financeira. Era ter um bom escritório de contabilidade que fizesse essa parte financeira do escritório e a preocupação natural que nós temos até hoje com os honorários, né? De fazer um capital ali para o escritório poder girar. E aí a gestão evoluiu muito ao longo do tempo. O escritório cresceu também com outras áreas, né? De início, a área trabalhista era mais forte. Continua sendo a maior área do escritório, ali a previdência privada e trabalhista, mas nós começamos a compreender que ficar apenas naquele conhecimento técnico jurídico não bastava. A gente precisava também ter outros conhecimentos relacionados à gestão, e aí um implemento de novos sócios, eu, Gabriele, Tuani, Marcos Dávila, Nerival, Marília, foram sendo agregados ao escritório justamente com esse espírito, dizer, olha, a gente precisa vivenciar um pouco mais da gestão e não apenas se preocupar com aquela parte técnico-jurídica ou financeira. Então, a partir daí, a gente foi agregado à sociedade, né? Éramos advogados contratados e passamos à condição de sócios também com essa atribuição. E aí cai no nosso colo a atribuição de fazer a gestão de diversas áreas do escritório, uma das quais é assumida aí por doutora Gabriela, que ela vai poder falar um pouquinho mais sobre a área dela. É. E você, Gabi, como foi que começou? Então, eu também comecei lá no escritório de estagiária. Eu participei de uma seleção. Na época, eu peguei na U, fiz um anúncio, fiz a prova e foi muito engraçado porque no dia que eu fiz a prova, eu saí da prova e disse: eu tenho certeza que eu vou trabalhar nesse lugar.
Só não tinha noção que ia virar minha segunda casa, né? Mas saí com essa sensação. E aí eu comecei estagiária, nessa área que eu atuo até hoje, dando suporte na expansão da atuação do escritório para a área de servidor público e com um foco na parte trabalhista, na parte de doença ocupacional. Como é uma matéria originalmente responsabilidade civil, a gente sempre se especializou em ter uma área específica para isso, para que a gente pudesse ofertar, né, para o cliente um apoio maior na esfera civil, na esfera previdenciária e na esfera trabalhista, né, um apoio para o cliente que é portador de uma doença ocupacional ou sofreu um acidente de trabalho. E assim, meus olhos sempre brilharam muito assim por esse assunto, ambiente de trabalho saudável. Então, desde estagiária, eu convivo com aquelas pessoas que visualmente você não vê nenhuma doença naquela pessoa, você não vê uma deficiência, porque ela tem Ler-Dort, ela tem ansiedade, depressão. E você não tá vendo a doença, mas na verdade ela pode estar impossibilitada de trabalhar, tá com dores incontáveis no dia a dia, né, para a própria rotina. E isso sempre brilhou meus olhos. Pensar o quanto aquela doença ocupacional, ela foi fruto de um ambiente de trabalho nocivo, né? Nocivo. E segui na carreira lá no escritório, me formei, depois fiquei na condição de associada e aí, naturalmente, eu virei sócia. E quando eu virei sócia, quando foram divididas as funções administrativas dos sócios, porque lá, além da atuação jurídica, cada sócio tem uma função administrativa. Um cuida da parte pessoal, outro da parte de informática, outro de marketing. Outro de financeira. Eu fiquei responsável por essa parte do ambiente organizacional. No início, isso parecia mais aquelas ações de endomarketing, de festas, para aumentar a sensação de pertencimento, né? Para aumentar a integração entre as áreas. Mas aí, com o tempo, a gente foi crescendo, se especializando. A pandemia trouxe uma visão muito maior do todo, do quanto era necessário investir nessa cultura de felicidade no trabalho, de um ambiente de trabalho que garantisse, além daquelas medidas higiênicas de bom salário, de equipamentos adequados, mas de pensar no desenvolvimento do indivíduo, de pensar na sensação de pertencimento, dele se identificar com os valores do gestor, da gente ter uma liderança assim cada vez mais empática. E aí, nos últimos anos, com o crescimento do escritório, o avanço para outros estados, a inserção de outros sócios, a gente vem com um olhar cada vez mais direcionado para na gestão estratégica, né, para essas práticas de cuidado com o pessoal, sabe? Para criar cada vez mais um ambiente de trabalho saudável dentro da nossa casa. Eu acredito até que depois da pandemia, né, a consciência dos sócios acerca dessa necessidade, ela aumentou muito, aumentou muito. Nas nossas reuniões mensais, isso é uma pauta constante, de tornar um ambiente de trabalho um ambiente saudável, né? né? Eu acho Porque que a acabou gente viu, virando um todo no nosso contexto do dia a dia, né? a gente Porque a percebeu essa preocupação. importância, principalmente depois da pandemia, né? Os efeitos da pandemia sobre o ambiente de trabalho foram muito danosos, muito difíceis. A pandemia foi um desafio em todos os aspectos, né? Nesse aspecto de ambiente organizacional, no A aspecto de adaptação uso da do home office, tecnologia, né? adaptação do home office, uso da tecnologia, né? Às vezes a Porque, gente imagina, estou em casa trabalhando, mas você está com a demanda muito maior do que se você estivesse no escritório, exato. né? Você tem o seu filho que não foi à escola, isso gera em casa, E o né? atendimento ao cliente também, né? Porque imagine que O cliente tem acesso nós à tínhamos uma tecnologia. advocacia, ainda temos uma advocacia muito olho no olho, né? Do cliente. A gente gosta que o cliente vá ao escritório, que acompanhe o processo ali de perto, né? Que converse com o advogado. Então, de uma hora para outra, a gente teve que se adaptar a essa realidade e aí esse contato com o cliente, um contato virtual, nenhum dos dois lados acostumado com isso. Então, foi um desafio a gente se acostumar a isso, mas teve o seu lado positivo. Deus me livre, está dizendo que a pandemia foi algo positivo, não é isso, mas essa experiência nossa nos permitiu, inclusive, consolidar ações em outros estados. Então, eu acho que hoje a gente consegue ter uma advocacia em outros estados consolidada graças a essa possibilidade de comunicação
que a imposição da pandemia fez para a gente, né? Então, Uma coisa que eu achei interessante no depoimento de vocês dois, que assim, é muito incomum, e isso serve para quem está nos assistindo, principalmente quem está começando a carreira, é imaginar que ambos não são de famílias jurídicas, começaram, né, a carreira como estagiários, estão atuando, são sócios de um escritório de grande porte no nosso estado, ou seja, faz com que outra pessoa também tenha esse olhar e imaginar que com um trabalho, com competência, com ética, com muita dedicação, estudo, não tem como ser diferente. Então, assim, vocês também podem imaginar, poxa, estou começando, é algo mais difícil. Lógico que a advocacia um pouco, alguns anos atrás e a atual é diferenciada, mas também são outras vertentes e outro tempo. Né? sim, O que vocês falam assim, com o crescimento da pandemia, já essa geração mais jovem já vem com crescimento natural, porque já nasceram nessa era, né? A gente teve que se adaptar com a tecnologia, com as audiências online, sim, com o sistema. Então, assim, tudo é uma adaptação. Então, quem está começando agora talvez já esteja tão confortável, bastante né? habituado com isso. Vocês acabaram tendo que sofrer penalidades para que tenham esse crescimento. Então, isso é um ponto que eu achei, assim, de extrema importância deixar mesmo claro, porque às vezes a pessoa pensa, poxa, eu não sou da área, minha família não é, eu não vou conseguir. Não, então, tem essa chance, eu acho que o mercado está aí, desde que você tenha todo um trabalho que é gerado em cima de um estudo, de um comprometimento e de um caminho ético. Eu acho que são receitas que não têm falha e persistência. Sim, de fato. Né? E persistência, porque nada acontece com 2, 3, 4 anos. A advocacia é algo que você planta para você colher, né? É um ponto que eu achei, assim, muito, muito interessante de vocês, porque traz uma realidade, que é uma realidade sergipana, né? Sim. Nem todo mundo sai de grandes escritórios, nem de famílias grandes, e, nossa, já virei um grande advogado. Não é assim. Então, isso é muito bom, serve como lição, até para mim, que também que sou da área, que já estou atuando, que já tem escritório, de extrema valia essa observação. E uma coisa que me chamou muita atenção é que vocês têm uma conexão muito boa. Então, assim, vocês atuam em um ambiente. Gabriele atua em ajudar o cliente que tem um problema no ambiente de trabalho e, ao mesmo tempo, ela tem um trabalho interno, fazer com que os colegas de trabalho, vocês trabalham com quase 100 pessoas, né? Hoje tem um escritório de quase 100 colaboradores e vocês atuam em um ambiente que vocês precisam que esse ambiente seja bom para que vocês possam fornecer para o outro também algo melhor. Então, isso também é uma característica, eu acho, fantástica, que é lidar com a saúde mental e, ao mesmo tempo, harmonizar. Então, quando você fala assim, quando cada sócio pegou uma função, mas é uma função, acho que muito semelhante ao que vocês são, né? Sim. Na Sim. característica natural. Então, assim, É. eu acho que isso é muito importante. Eu acho que foi o pulo do gato, assim, do nosso funcionamento enquanto gestão. Tiago costuma dizer que ele não se vê como esse líder de todos, porque é uma liderança bastante compartilhada. Como cada sócio tem essa função administrativa, a gente pode ratear essa preocupação. Então, fica mais diluído, né? Fica possível de você desempenhar o trabalho técnico e trabalhar e fazer realmente a questão, trazer a gestão como uma rotina sua de trabalho. Você não está só preocupado em atender cliente, fazer audiência, fazer sustentação, despachar. Dentro dos seus horários de trabalho, a gestão já é uma preocupação. E é uma preocupação compartilhada, na medida em que não somos sócios únicos, entende? Não significa que a gente não converse entre si, claro, né? As reuniões mensais que a gente tem e o próprio dia a dia da advocacia permite que a gente converse também sobre as áreas em geral. E é tudo meio compartilhado. Esse meio ambiente ali entre nós sócios, ele é maravilhoso, assim, porque além de sair meio que naturalmente sugestões, sair ali estratégias, né, de ação, a gente consegue se comunicar muito bem, né? Que é algo que em uma sociedade, se você não conseguir se comunicar com o seu sócio, tá ali à beira do abismo, né? Porque aí parte, assim, pro principal, e eu acho que toda empresa tem que pensar nisso, de você ter um ambiente de trabalho seguro psicologicamente, onde as pessoas sabem que elas podem expressar suas opiniões sem medo de expressar, de ter represália. E eu falo como alguém que começou lá estagiária e que eu sempre tive essa abertura para falar o que eu pensava,
para dizer, não, não acho isso, eu acho aquilo. Então, como é um ambiente seguro psicologicamente, então todas as pessoas lá, não só quem é sócio, Sim. mas qualquer colaborador tem abertura de dar a sua opinião, de trazer a inovação, de trazer a criatividade para qualquer área do escritório. E a gente E quer justamente isso, né? A a gente quer gente tem que. essa segurança psicológica. Eu até brinco assim que eu nem me lembro exatamente qual foi o ano que eu virei sócio. Porque, de fato, o que eu faço hoje não é muito diferente do que eu fazia desde que eu era estagiária. Por exemplo, lá nós temos uma data marco. Todo ano a gente tem o Forró do Fernandes. Existe esse forró há 17 anos, desde que eu entrei. E eu organizo o Forró do Fernandes desde que eu sou estagiária. Eu não precisei virar sócia para poder organizar. E que não é só uma festa, né? É um momento onde a gente traz a família, onde a gente se conhece além do trabalho, onde a gente está vivendo um processo de desenvolvimento além do processo físico e técnico, entende? O escritório sempre teve essa preocupação, além da festa de confraternização, que é habitual em empresas, e até por conta da regionalidade, né, de incentivar a cultura nordestina, de fazer esse forró também. E é uma coisa que eu faço desde que eu sou estagiária, independente do que tá aqui no meu crachá, sabe? Então eu sempre pude participar, sempre pude dar minha opinião para quem era meu sócio não, meu superior hierárquico, E essa entende? liberdade do trabalho faz com que, às vezes, surjam ideias extraordinárias, né? Claro, Então, assim, às vezes, uma pessoa que está nos bastidores, ela está com uma observação que, às vezes, o chefe maior, pelo tempo, às vezes, não disponível, não observa. que a Ou por liderança outras não tem, demandas, né? justo, porque já está imbuído em outras questões, E né? aí, você pegar ideias de pessoas, independente da área em que ele atua, pode ser de uma grande importância, né? Para trazer para o escritório ideias geniais, né? Uhum. E aí, aquela fala de Gabi, que diz que Tiago não se vê como um líder, né? Mas ele exerce essa liderança. A capacidade que ele tem de conhecer o que ele tem ali à disposição dele, em matéria de colaboradores, de sócios, essa designação de atividades dos sócios, de acordo com as suas Já é potencialidades, uma grande eu acho liderança, que é né? uma grande liderança, uma grande Não, característica É. dele que ele realmente, que o permitiu, inclusive, expandir o escritório, né? Imagine você ser centralizador, tudo E a passar grande por característica do, você, do grande líder é dessa descentralização. Se vocês têm autonomia, né? Então é e chega uma fantástico. hora que você se esgota, né? Você não tem condições de atender a tudo e a todos, né? À medida que o escritório vai crescendo. Então, acho que ele compreendeu muito bem isso. E essa fórmula tem surtido efeitos dentro do escritório. Eu acho muito interessante Vocês isso. estão no mercado há um tempo e, assim, com as inovações, né, vão surgindo as tecnologias e a própria pandemia, ela dá aquele surto, ela deu aquela, né, nas nossas cabeças em tecnologia, em atuação. Mas, assim, qual foi o ponto que vocês lembram, assim, que vocês observam a gestão. Assim, a partir desse momento a gente realmente começou a entender aquilo como gestão. Porque assim, bons advogados vocês já eram, né? Especialistas vocês já eram, já faziam uma parte técnica muito boa, mas assim, quando que essa gestão ela entra naquele momento diz assim, nossa, agora a gente pensou quanto empresa em grande porte e eu estou atuando e trazendo inovações, eu assim. acho que é assim, cada Talvez- sócio pode É, responder por si, eu porque acho que a se gente tem Tiago, momentos em momentos diferentes que diferentes, se podem. Tiago tivesse aqui, Tiago já ia dizer que ele já entrou com a Desde mentalidade de sempre, né? gestão. Tiago, que é nosso sócio majoritário, ele já entrou com essa mentalidade de gestão. Até porque ele estagiou, né, antes de vir aqui para Aracaju, assumir o escritório, ele já atuava no escritório grande em São Paulo, né? É, Então ele talvez já tenha já vem com vindo com esse mindset essa assim mentalidade. de gestão. Mas nós fomos Eu, em assim, eu vou momentos falar por distintos. mim. Minha ficha caiu que eu era empresária na pandemia, a minha. A minha caiu assim na pandemia. Pra mim foi um sopro, assim, meu Deus. São muitas famílias que dependem do meu trabalho. O que é que vai ser da gente naquele primeiro momento, né? Que ninguém sabia se ia sair alvará. Você vê todas aquelas famílias, era todo mundo responsável por aquelas famílias. Então a minha ficha caiu naquele momento. Caramba, eu sou empresária. Eu não só sou advogada, eu não só sou profissional liberal, sabe? Que recebo, que a gente faz uma advocacia também de êxito, né? A gente não cobra para entrar com ação, a gente normalmente só ganha quando o cliente da gente ganha. Eventualmente, em uma ação declaratória, um acompanhamento administrativo, que a gente cobra, mas o normal é a gente viver com o cliente a chance do êxito e só receber nessa hipótese, né? Então, eu me via como uma advogada, não me via como uma gestora. Então, aí eu falo por mim.
E a pandemia me fez querer me especializar cada vez mais nessa gestão de pessoas, né, em desenvolver esse ambiente de trabalho cada vez mais sadio, de ter atitudes conscientes do que eu estava fazendo, com intenção, de de fazer as práticas que nós fazemos, pensando nos funcionários com constância, e não aquela coisa, fiz isso agora e daqui a 6 meses eu me lembro de fazer alguma coisa de novo, disso virar uma rotina. A pandemia, ela trouxe muito essa questão de você ter uma cultura de cada vez mais confiança com o seu colaborador. Porque a gente já não tinha isso, dessa microgestão de estar controlando hora de trabalho, o que é que cada um fazia. Mas na pandemia isso alavancou, né? Você tinha que confiar Sim. no Que a que o pessoa seu estava em funcionário casa estava trabalhando. fazendo, no que ela estava. Então isso foi outra questão, assim, que acho que melhorou ainda mais. A gente já tinha uma cultura de confiança com o colaborador, que com a pandemia ficou mais forte. A gente também precisou fazer muito reunião de alinhamento, que muitas vezes eu acho que não era uma prática nossa, mas que como estava todo mundo em home office, a gente ficou integralmente em home office, a gente precisava fazer uma reunião de alinhamento, porque precisava se encontrar. Eu digo, quando eu falo da reunião de alinhamento, eu falo com a equipe, né? De sócios a gente nunca deixa de fazer. Uma vez por mês a gente se reúne. Então, com a pandemia, a reunião de alinhamento com as equipes aproximou a gente cada vez mais de quem trabalhava com a gente, do liderado, entendeu? Então, para mim, foi o pulo do gato de quando eu realmente me vi como empresária, como gestora também. Eu tive um momento em que eu identifiquei essa necessidade e esse perfil, que, salvo engano, 2012, que a gente teve o primeiro planejamento estratégico. Eu fiquei responsável por implementar o planejamento estratégico do escritório. E ali, naquelas reuniões de planejamento, eu consegui entender que a advocacia que a gente estava fazendo era muito intuitiva. Ainda é um pouco intuitiva, mas que a gente precisava conhecer um pouco mais da nossa clientela e conhecer um pouco mais da nossa equipe, né? Então, a gente começou a se preocupar de onde é que vem nosso cliente. É uma pergunta que eu acho que todo advogado deve fazer, Quem né? é o nosso Quem é o público-alvo, nosso né? público, né? Como é que a gente pode aproveitar o público que a gente já tem e de onde vem esse público nos procurar? Nós somos referência para quem, né? Na época a gente fez uma pesquisa e conseguimos identificar, por exemplo, que o maior número de clientes novos do escritório vinham por indicação. Então, trabalhar a clientela que já existia no escritório era muito importante. Eu acho que a gente conseguiu evoluir muito nessa área. Era uma preocupação minha constante nas reuniões. Disse, olha, nós temos áreas aqui do escritório que se comunicam. A área trabalhista se comunica com a área de previdência privada, se comunica com a área de previdência social. Então, vamos aproveitar ao máximo essa clientela. E aí, foi nesse momento que eu consegui entender que eu tinha que organizar isso de maneira estratégica, realmente, né? E recentemente, eu até coloquei no grupo dos sócios, eu tive um feedback muito interessante sobre isso, que foi um cliente, a gente esperando a audiência, estava o cliente e duas testemunhas, todos eram nossos clientes, e eles disseram, olha, eu gosto muito da advocacia de vocês porque vocês vasculham a nossa vida, né? O jeito que eles estavam falando era justamente o que a gente faz dentro do escritório. Então, se tem um cliente da área trabalhista que tem um determinado problema, a gente não vai apenas atender aquilo que o cliente espera ser atendido, né? Aquela demanda que ele vem buscar no escritório. A gente vai dizer para ele, olha, existem outras possibilidades. Tem aqui a área de previdência privada, tem aqui a questão de acidente de trabalho, tem aqui outras questões relacionadas à previdência social, tributário. Então, a gente consegue fazer esse intercâmbio entre as áreas, eu acho que muito graças a essa cultura que foi gerada a partir do planejamento estratégico, do primeiro planejamento estratégico. A gente está passando por um segundo momento, agora de planejamento estratégico, onde a gente vai poder, já amadurecidos, né, talvez melhorar em áreas que a gente nunca imaginava. Eu imagino que o grande desafio hoje, e a gente tem conversado também muito sobre isso, é a automação de procedimentos. A gente vai chegar um momento que a gente vai precisar incorporar a automação de procedimentos com o uso de inteligência artificial, com o uso dessas ferramentas que parecem muito distantes da realidade sergipana, mas está batendo na nossa porta. A gente precisa, de fato, discutir isso, né? Se a gente quer ser um grande escritório, se a gente tem essa visão empreendedora,
A gente não pode fechar a porta para essa automação. E isso não tira de nós a característica de ser um escritório de pessoas simples, de pessoas que gostam de olhar olho no olho. A gente faz essa advocacia, mas nós podemos implementar a nossa advocacia também voltada para a automação de alguns procedimentos. E eu acho que isso vai ser o nosso grande desafio daqui para frente. Então, um exemplo, o planejamento estratégico, ele começa há 10 anos atrás, vocês fazem a longo prazo, né, para Sim. poder saber como que vai atuar, os erros, os acertos, Sim, né, pontos fortes, os pontos pontos fracos, fracos, as oportunidades, as né, oportunidades. e na verdade, assim, e hoje você está num segundo momento em que você percebe que deu certo muita coisa, Sim. né, porque vocês continuam no mercado, Uhum. continuam trabalhando, continuam, e uma coisa que eu bato muito, Gabriele falou, e é uma área que eu gosto muito, é o capital humano. Assim, mesmo a tecnologia vindo, foi uma frase que você usou, né? Mesmo vocês vão utilizar a inteligência artificial, é inevitável, talvez adie um pouquinho, mas vai ter que acontecer, porque é o futuro, né? Na verdade, já é o presente e um presente mais próximo, um futuro mais próximo, digamos assim, que vocês precisam utilizar e vão, porque já estão no mercado e é de grande porte, e para continuar tem que observar as inovações, observar as tecnologias, conhecê-las e tentar adequar à sua realidade, porque a gente também é um estado pequeno, não pode imaginar ou criar grandes programas, não. Dentro da minha realidade, o que é que eu posso trazer aqui de bom, né? Vocês vão utilizar isso, mas assim, e não esquecem uma coisa que os dois falaram, que eu gosto e que eu acho que é importante, que é o capital humano. Então, assim, nem deixar de ter o seu dia a dia com o seu cliente. Lógico que as coisas mudam e evoluem. Alguns anos atrás, talvez o cliente fosse muito mais ao escritório do que vai hoje. É normal, normal. né? Porque hoje até um WhatsApp, você já manda um documento, hoje um e-mail. Então, o cliente economiza tempo, tanto do escritório quanto, né? Na verdade, dele também, por conta das demandas, mas ao mesmo tempo, assim, vocês não perdem essa natureza, essa característica, que é tanto valorizar o que você tem dentro, que é o capital humano dos seus colaboradores, dos seus sócios, porque essa é a importância, mas também o do cliente, de estar também próximo, porque a gente ainda é um estado muito acolhedor, muito que as pessoas se conhecem, né? O líder, assim, do futuro, ele vai ter que ser cada vez mais humano, cada vez mais impacto. A inteligência artificial nunca vai poder substituir isso. Sim. Que é esse olhar do líder para o colaborador, para o outro sócio, porque... E continuar nisso para que vocês tenham esse diferencial. Porque às vezes a pessoa está tão ligada em tecnologia e esquecem isso. E assim, tem uma coisa, isso que a gente está aqui conversando sobre essa preocupação em planejamento estratégico, essa preocupação em investir num ambiente de trabalho sadio, ela serve para quem trabalha com uma equipe pequena, de 3 pessoas, como para quem tem um escritório maior, com mais de 20 pessoas, com 30 pessoas, serve para todo mundo. Se você já começa com essa preocupação ampla, uma preocupação que não está focada só em fazer petição, atender cliente, você está pensando no todo, você vai crescendo organicamente mais saudável. Quando a gente se depara com doença como ansiedade, depressão, burnout, ela nunca é uma doença só do indivíduo. E aí agora eu tô puxando a sardinha para a minha área de maior atuação, né? Ela é uma doença do ambiente organizacional. Então, quanto mais você investe e você começa de pequeno, como a gente começou pequeno, né? Um Tiago investindo nessa empatia, nesse olhar direcionado para a potencialidade do sócio, para quem estava ajudando ele, você vai crescendo organicamente com um ambiente de trabalho saudável e que vai evitar esse desenvolvimento de doenças que acabam diminuindo a produtividade, que acabam diminuindo o lucro, que acabam diminuindo a troca de funcionário toda hora. Enfim, são conselhos assim que servem para você que tem um escritório de 20 pessoas, como para você que está começando agora e que só tem você e um estagiário trabalhando. Se você já começa trabalhando, olhando para o seu estagiário, olhando ele enquanto indivíduo, não só como quem está ali fazendo uma petição, você vai crescendo organicamente com uma base mais sólida, entende? Para depois você hoje eu estou com 20 funcionários e eu já sei como funcionar num 1 a 1 com mais gente, sabe? E é muito mais fácil, assim, você ter um estagiário em que ele tem os mesmos valores do escritório e a mesma questão técnica, e ele ser trabalhado para que ele agregue e continue, né? Do que essa coisa tão rotativa. Porque você acaba perdendo tempo, você perde dinheiro,
você perde outras coisas que, na verdade, assim, em vez de você ganhar. Então, às vezes, as pessoas não valorizam. Então, o capital humano, eu acho que é uma das ferramentas, assim, na verdade, é o mais importante. O financeiro é importante muito, né? Você Sim. pensa assim no planejamento muito, mas se eu não tiver pessoas Eu não- que executem, se eu não tiver pessoas que comprem o meu projeto e deem, né, a vida no E sentido de que assim, eu vou contribuir. você pode ter assim um colaborador que ele tá ali no dia a dia com você e tá bem, praticamente tá saudável. Ele tá fazendo o que você manda. Ah, tem esse prazo aqui de RO, tem esse prazo aqui de apelação, ele tá ali fazendo. Mas você não nota que ele não tá florescendo. Ele tá aquela plantinha que tá se desenvolvendo sem florescer. Quando você começa a olhar para ele, você vê o potencial, você vê o que é que ele mais gosta de fazer, você vê o que é que ele não gosta tanto assim. Quando você escuta a opinião dele, ele floresce. E aí ele vem e traz um outro olhar para o trabalho. Ele se sente se desenvolvendo pessoalmente, não só profissionalmente, se sente desenvolvendo pessoalmente. Sexta-feira a gente fez uma comemoração lá no escritório dos 40 anos, onde a gente agradeceu a todos os colaboradores por toda a participação para que a gente chegasse e virasse 40, né? E foi engraçado, assim, que eu notei que na parte dos depoimentos dos funcionários que se dispuseram a gravar, é que eles diziam: eu gosto de ficar aqui porque eu sinto que eu trabalho num lugar que tem os mesmos valores que eu. Então, isso significa o quê? Que você vê o seu líder enquanto pessoa, você não vê só como um chefe burocrático, você vê enquanto pessoa, você se identifica e a sua sensação de pertencimento e a vontade de querer ficar. Então, a gente oferece muita oficina técnica lá. Então, você tá em um lugar que você não tá só trabalhando, você tá ali vivendo um desenvolvimento seu. Você chega no final da semana e você vê que tá melhor, que aprendi mais isso, aprendi aquilo. A gente tem uma preocupação lá grande. A gente tem um projeto interno que a gente chama de Advogando por Nós, que é onde a gente olha para o colaborador, né, e lida com processos, não só processos judiciais, mas os processos de transformação pessoal, de cura, os processos internos, porque a vida inteira ela é um processo, É. não só E a gente jurídico, tá com né? todas Muitas as vezes áreas juntas, né? a gente não Separar, consegue né? separar uma coisa da É. outra, né? E justamente a gente vive cada vez mais, não existe separação entre vida profissional e vida pessoal. É tudo uma coisa só. A gente passa, com certeza, muito mais tempo juntos, né, Antônia? Sim. Do que Do com que em casa. na nossa casa, com É. os nossos filhos. Então não existe essa separação, ainda mais depois da pandemia. Então investir num ambiente de trabalho cada vez mais saudável e que pensa na felicidade do funcionário, e pensa em ele ver ele florescendo, é um investimento certo para o futuro. E eu falo isso como colaborador, incluindo todos, inclusive a liderança. Porque a liderança tem que estar bem, né? A Sim, liderança tem que claro. estar feliz com o que está fazendo, com o que está desenvolvendo, para estar. É um efeito dominó, né? Eu tô aqui, eu tô feliz, eu tô empolgada, eu tô entusiasmada, eu tô me sentindo vivendo minha missão, meu propósito, então eu passo isso para Pra Tatiane, que colaborar. trabalha comigo, que passa para Alan, que trabalha com a gente, e vai seguindo o fluxo, né? Tem Dessa até uma frase sensação. que fala assim que os colaboradores são reflexo do seu chefe, né? É, Se o líder máximo ele tá no ruim, automaticamente aquilo totalmente. contamina, né? E É, as eu já pessoas senti acabam isso na pele. né? As pessoas acabam não produzindo porque assim, se a quem eu procuro e acho que vou ter uma base sólida, uma segurança, não tá tendo, né? Então assim, quando você vê grandes resultados é porque a equipe tá toda sólida. Sim. Lógico que problemas vão acontecer e é normal. Estamos trabalhando com humanos, né? É. Não somos máquinas, os sistemas dão defeitos, imagine a gente. Então, assim, isso é muito importante falar da valorização Isso que desse Gabriel colaborador. falou em relação ao tamanho do escritório não importa realmente. Você É. pode ser você e o estagiário. Você ter esse ambiente saudável vai lhe permitir trabalhar de forma mais produtiva, né, mais feliz. Eu acho que no final de tudo o que a gente quer com o nosso trabalho é ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa realizada. E eu acredito que a gente tem Claro, todo alcançado mundo, isso né, dentro do quer ser escritório. feliz. Quer ser feliz com o trabalho, né? Imagine você passar 20 anos, 17 anos trabalhando em algo que você não gosta, é algo que você se sente mal, ou não sente realmente que está tendo uma repercussão no outro, né? Então, isso é muito importante para a gente, Antes, com eu acho que certeza. as empresas, as pessoas tinham muita preocupação. Eu acho que assim, poxa, chegar no final do mês eu tenho que contribuir com algum valor.
quando na verdade hoje às vezes é muito mais o reconhecimento daquilo que você faz e a valorização interna do trabalho, tudo do que até um próprio aumento. Sim. Às vezes a pessoa não está precisando, não que ninguém, as pessoas precisam, né? Claro, ter um financeiro bacana, até porque isso incentiva, você tá ali feliz, você tá ali trabalhando. Mas não é só dinheiro. Mas não é só isso, dinheiro. né? Essa valorização interna, quando você fala outro ponto que eu achei interessante. Eu tenho um estagiário ou eu tenho um profissional que tá ali, ele tá ali com associado, ele tá ali fazendo o processo, mas ele tem uma característica que eu observei enquanto líder, muito boa, que pode ser aproveitada nisso aqui, e ele pode me dar um rendimento, tanto para ele quanto felicidade de estar trabalhando, quanto para o próprio escritório, em produção, em produtividade, num rendimento, porque ele tem uma característica fantástica. Então, assim, às vezes ele não está desenvolvendo, porque não está num ambiente que ele gostaria. Então, esse olhar também é um olhar de gestão, quando a gente fala, né? Porque é isso de pensar, independente do número de colaborador, você precisa investir uma parte do seu tempo para o autoconhecimento. O seu autoconhecimento enquanto empresa, enquanto instituição. Parar para conhecer quem é esse meu estagiário. O que ele gosta de fazer? Ele tá estranho, esse olhar dele tá diferente. Será que ele tá com algum problema pessoal? Ele gosta de fazer pesquisa? Ele é uma pessoa mais curiosa? Não, ele é muito social. Então, se ele é muito social, ele vai gostar desse atendimento para cliente. Eu preciso levar ele para despachar, porque ele vai gostar dessa socialização. Todo gestor, seja ele de um escritório pequeno ou maior, tem que dedicar uma parte desse tempo para autoconhecimento. O autoconhecimento da sua empresa. E depois assumir a autorresponsabilidade sobre isso. Não. A responsabilidade sobre fulano, ciclano e beltrano da minha equipe é minha. Se eu percebo que ele tá assim, você tem que ter essa conduta. Então, eu vou direcionar. Tá numa fase ruim, então vamos adequar o trabalho dele, reorganizar a forma como ele trabalha para atender essa necessidade do momento. E é algo assim que não dá para fazer de vez em quando. É o tipo de gestão que tem que ser... O ser humano é dinâmico por si só. Contínua, então a gestão né? tem que ser dinâmica. O líder tem que... Tem que estar com esse olhar sempre constante e tornar essa postura frequente. Mesmo se estiver trabalhando só você e um estagiário. Você não pode só imaginar que o estagiário vai lá todo dia bem, fazer 5 prazos e vai para casa. Não. Você tem que ver aquele estagiário enquanto humano. Tentar cada vez mais conhecer ele. Até ele chegar no escritório, qual é o percurso? Né? Quais são os problemas que às vezes ele acontece para que ele chegue ali e ele faça os 5 prazos que ele tem que cumprir. Justo. Então, essa observação do olhar mais humano, né? E fazer com que... Empático, porque todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem dias as habilidades bons, da pessoa seja ruins. conhecida e todo mundo ganha. Né? Eu acho que o escritório todo ganha. Todos os sócios já tomaram consciência disso. Nós fizemos uma pesquisa recente de ambiente organizacional. Tá todo mundo meio assim, poxa, como é que vai ser esse resultado, né? A pesquisa, obviamente, é sigilosa, mas a gente quer saber, né? A gente contratou o que foi os dados e tal. A gente contratou uma empresa externa, né, para poder avaliar o ambiente de trabalho, ver o que é que a gente precisava melhorar, o que é que podia continuar, e aí fez essa pesquisa organizacional e estamos aguardando o resultado, né, para poder aprimorar as técnicas da gente. Uma coisa que eu me lembrei agora, Antônio, que eu acho que aumentou muito a minha motivação para trabalhar. Tiago, né, que é nosso sócio majoritário, uma vez, assim, a gente tinha ganhado um processo de previdência privada e a pessoa passou a receber uma complementação de aposentadoria no dobro do que ela já ganhava. Então, vamos imaginar, a pessoa recebia R$3.000 e na complementação passou a ganhar mais R$3.000. Eu nunca me esqueço que Tiago olhou assim para mim e fez, Gabi, todo mundo me chama de Gabi, até os clientes, então... Você parou para pensar em como a gente mudou a vida de fulano, do cliente? Veja, ele tinha um padrão de R$3.000. Graças à atuação do processo, ele agora tem um padrão que é o dobro. Então, perceber, materializar o seu trabalho, o quanto ele atinge a vida de alguém, faz com que você tenha uma outra motivação para trabalhar. Então, aí né, que trabalho... É importantíssimo o colaborador saber disso. O colaborador saber. Então, eu comecei a estagiar, Tiago sempre plantou essas sementinhas em mim. E eu fui reproduzindo. Eu tenho muito jeito, Tiago, de advogar. A forma que eu escrevo, a forma que eu lido com os clientes.
como eu comecei lá estagiária, né? Como se você foi Na verdade, doutrinado como a gente não tem referência na família disso, É. a gente aprendeu com ele com Uma realmente. ele. referência no próprio escritório, E a né? gente vem aprendendo uns com os outros, né? Então, ele implementou muito essa motivação na gente. E eu costumo repetir isso com meus funcionários, né? Antigamente, na época do processo físico, Antônio, eu falava muito assim: vocês estão vendo esse processo aqui? Tem uma pessoa aqui, é a vida de uma vida da pessoa. Para poder a pessoa se motivar e não encarar aquilo como um processo qualquer. É a vida de uma pessoa. Então, foi uma coisa, cultura que Tiago ensinou e que a gente foi repassando. E que hoje a gente conversa com todo mundo sobre isso. Principalmente, assim, lógico que é o direito no todo, mas assim, imagina o direito de um acidente de trabalho, né? No seu caso, um previdenciário, que a pessoa, quando vai dar entrada no órgão, ela tá meses sem receber. Ela tá meses precisando Passando necessidade, Muitas pro próprio pessoas sustento, né? precisando que família ajudando, contribuindo com alimentação mesmo. Então, assim, se você não tem esse olhar diferenciado de imaginar que aquela pessoa tá ali, ela não é um número. Ela não é um número de processo, ela é uma pessoa. Isso é algo bem interessante. Lá dentro do escritório, essa área de previdência social é uma área que lida muito com emergência, né? Aquela situação muito urgente, de necessidade realmente. E uma coisa que eu gosto de fazer realmente é ter aqueles colaboradores próximos à vontade de chegar para mim e dizer, olha, eu tenho um tio, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai que está passando por essa situação. E a gente tem muita satisfação de fazer isso por eles realmente, né? Uma advocacia pro bono para quem é dos nossos. Por quê? Porque eu sei que ali o nível de confiança é muito alto, né? Ele vê o meu trabalho com outros clientes, com um público que não é o público ali que está próximo, e ele vê que é acolhido da mesma forma, né? Existe uma atenção especial para o problema do colaborador. Nós temos uma colaboradora que sofreu um acidente recente, a gente está sempre orando por ela, reuniu a equipe, o Gabriel reuniu a equipe para uma oração por ela, porque ela está passando realmente por um problema, uma situação muito difícil, e a gente se colocou à disposição da família, né? Então, a família, ela tá ali porque ela confia realmente no nosso trabalho, confia que a gente vai fazer o melhor por nossa colaboradora, não só porque ela é uma colaboradora, é um número ali, mas porque a gente criou essa proximidade com ela e com a família dela, a ponto de chegar a esse nível de confiança de querer, olha, eu quero que vocês patrocinem essa causa, eu quero que vocês busquem o direito dessa pessoa. Isso para a gente é muito gratificante, né? Poxa, se eu não posso mudar a vida de quem está próximo da gente, como é que eu vou me propor a mudar a vida de pessoas que não estão tão próximas, né? Então, entender que a gente consegue mudar a vida aquele nosso colaborador mais próximo, isso pra sistema, gente né? Nosso sistema, é nossa família importantíssimo. interna, né? É importantíssimo pra gente isso, né? Acho que é um valor que a gente tem dentro do escritório também muito importante. Até porque ninguém procura advogado porque tá feliz. Não, Vamos programar umas férias, vamos ali numa agência de turismo com felicidade. Não, você procura um advogado porque você está com um problema. Então, a atenção de você chegar no escritório e ser bem recebido tem que ser por todos os colaboradores. Desde a pessoa da recepção, para quem faz um cafezinho enquanto você espera, para quem faz uma filtragem de atendimento. Não, a parte principal de atender um cliente bem não é só fazer uma peça tecnicamente. Se você está precisando de um advogado, você está precisando de ajuda. Você já está num momento de vulnerabilidade. Você não procura um advogado de outra forma. Então, a gente tem essa preocupação e de mostrar que a gente só consegue alcançar aquele resultado final de, vamos dizer, dobrar o padrão de vida daquela pessoa, como aquele caso que eu citei anteriormente, se desde o começo a gente fez um bom atendimento dessa pessoa. E o processo dura anos, né? Então, é uma atenção continuada. Que essa é a questão que a gente lida muito, a gente fala que assim, o trabalho que tem que ter com a duração do processo, que é longa, no atendimento, porque o atendimento não é só o primeiro ato, o atendimento vai ser no momento em que ele. Hoje os clientes têm acesso à a internet, né? tem o número do processo, olha,
doutor, o que é concluso? Né? Até quando ele É. manda aquela mensagem assim. Sim. E essa preocupação da gente também responder e saber assim, eu sei que eu não vou ficar ligando para o meu advogado todos os dias porque está em boas mãos, mas assim, na hora que eu precisar tirar uma dúvida, eu sei que ele vai estar Ali. disponível ali. Porque a gente percebe às vezes, que a gente escuta às vezes algumas reclamações, é isso, né? Nossa, o processo é abandonado, eu não sei nada, eu não sei Eu nem não onde meu consigo advogado falar com o meu mudou, eu não advogado, consigo né? Isso falar. ali, lá no escritório a gente não tem esse problema. Primeiro porque a gente forma muito bem o nosso atendimento. Nós temos um pessoal ali de atendimento muito A preparado. primeira, a linha de frente, A linha né? de frente é muito Né? preparada. Então consegue filtrar até chegar a nós. Mas no meu caso especificamente, meus clientes têm meu celular. Justamente por Eu conta dessa também. emergência, né? Dessa urgência que muitos casos exigem. E aí a gente faz esse contato constante, humano, direto, mostrando as dificuldades também, né? A gente não vai vender facilidades para o cliente, dizer que tudo vai ser fácil de resolver ou vai dizer que o resultado vai ser alcançado inevitavelmente. Não, a gente fala das dificuldades, fala da nossa estratégia e aí consegue, no olho, conversar com o cliente e trazer para ele algum tipo de conforto, né? Nesse tempo que o processo, infelizmente, dura, né? E demora. Eu recebo cliente lá, às vezes o cliente vem toda semana, só para bater papo mesmo. Mas eu faço questão de conversar, de explicar como é que está o processo, porque eu sei que ele precisa desse conforto aí para aplacar um pouco, né, a sua dor. E assim, o que é que vocês visualizam assim, enquanto gestão? Tá 40 anos no mercado, né? Sólido, está dando super certo. E assim, o que existiu em algum momento, algum tipo de gestão, alguma coisa que vocês aplicaram que vocês entendem como não deveria ter aplicado? A gente não fez análise em algo de gestão? Existiu alguma coisa assim que vocês tipo, daria como ideia para quem está iniciando, alguma coisa nesse sentido? Teria alguma coisa que. Ou eu não Então, faria novamente, ou. erros estratégicos, assim, muito graves, acho que não, mas a gente sempre erra uma coisa ou outra na escolha de um colaborador, na condução de uma determinada crise, a gente aprende também com os erros, né? O que eu até coloquei no grupo também dos sócios, que a gente não pode fazer é superdimensionar determinados fracassos que a gente possa ter, Claro. né? A gente, graças a Deus, tem uma advocacia de muita vitória, de muita coisa positiva, de poder mudar a vida das pessoas, mas eventualmente a gente erra, ou a gente Perde o perde processo, um né? processo, né? Então a gente tem que entender e absorver isso, né? Melhorar os procedimentos. É, muitas vezes não está no nosso controle, né? De É. fato, e saber que isso vem para melhorar, para engrandecer. Nós não somos os mesmos que iniciamos lá há 20 anos no escritório. Nós melhoramos muito, amadurecemos muito, mas temos muito a aprender também, né? E uma dica que eu daria para o advogado que está iniciando, né, na advocacia neste momento é conversar com o seu cliente para entender a sua realidade. Nós, como advogados, estamos afastados da realidade do cliente. Quando a gente entende a realidade dele, quando a gente conhece os procedimentos, a gente pode não somente dar a solução mais adequada para aquele cliente, como a gente pode repercutir, né, para colegas daquele cliente, pessoas que estão passando pela mesma situação. Como a gente faz uma advocacia muito voltada ao trabalhador, o trabalhador não está isolado numa empresa. Então, você pega lá um trabalhador da Petrobras, ele tem um setor em que ele trabalha, em que ele faz determinadas atividades, em que ele está vivenciando um ambiente saudável, um ambiente tóxico. Eu preciso entender a dinâmica dele para propor a ele uma solução. O que a gente faz como advogado é propor uma solução. E muitas vezes a solução não é exatamente aquela que o cliente lhe traz. A solução exige um conhecimento geral, né, do que acontece com ele. Então, meus atendimentos e o atendimento do escritório normalmente é assim. É entender toda a dinâmica do cliente, o que é que ele faz, o que é que ele sente nesse ambiente de trabalho, para propor a melhor solução para ele. Pode ser a solução na minha área, pode ser a solução na área de Gabi, pode ser solução na área de Tiago, mas a gente está preparado para escutar e dar essa solução mais adequada. Quem está começando a advocacia pode dizer, poxa,
eu quero advogar na área previdenciária. Eu só vou escutar problemas relacionados à minha área previdenciária. Mas, de repente, o cliente lhe traz uma alternativa de você advogar em outra área, de você procurar um parceiro na advocacia. Então, saber escutar bem o cliente, não encher o seu atendimento ali de pessoas 15, 10 minutos para poder fazer um atendimento, às vezes não é suficiente para você entender de fato o problema. Então, como a gente sabe que a maioria dos nossos clientes vieram por indicação, graças a uma pesquisa que a gente fez, é bom que esse cliente saia desse atendimento satisfeito, né? Que ele possa repercutir isso na vida dele. Eu atendi um cliente recentemente, uma cliente, chegou para mim e fez: doutor, o senhor não me conhece, mas o senhor aposentou toda a minha rua. Eu digo: poxa, eu nem sabia disso, né? Mas isso é bom, porque sinal que o cliente sai do escritório satisfeito Com e repercute confiança, isso né? para os vizinhos, né? Repercute isso para os amigos. Então, eu acho que o grande sacada da advocacia hoje, um pouco daquilo que você falou, né? Desse caráter humano, é você entender o lado humano do cliente e entregar para ele, de fato, o que ele precisa, ainda que não seja a sua área específica, né? Ainda que seja uma área afim ali, paralela. Eu acredito que isso é o mais importante. Já eu, assim, quando eu olho pra minha história, penso assim, onde eu errei, né? Assim, o que eu faria diferente. Eu não sabia pedir ajuda. Eu era bastante centralizadora, eu achava que certas coisas só eu podia fazer. Então, por exemplo, a audiência de instrução de acidente de trabalho, só quem faz sou eu. Porque eu só confiava que a audiência de instrução, quem podia fazer era eu. E aí eu engravidei, precisei tirar a licença maternidade, achava que eu não ia conseguir tirar, e eu dizia, ninguém vai saber nada desse processo. Só quem sabe o que dona fulana passa, todas as CIDs dela, todos os relatórios dela, médico dela, sou eu. Mas ninguém sabe como é que vai ser. E aí eu vi que não, né? Que não tem nada a ver. Que se você forma uma boa equipe, se você gerencia direito, botando as pessoas cada vez mais especializadas e técnicas, você é altamente substituível. E eu pude viver a licença maternidade nesse primeiro momento. E a minha equipe deu conta, muitas vezes muito melhor do que eu, entende? E eu aprendi bastante sobre essa necessidade de delegar, de confiar em outras pessoas o seu trabalho, não centralizar tanto. E aprendi também a formação de equipe, né? Quando você está ali formando a equipe, você tem que dedicar um tempo para isso. Às vezes, de escolher as pessoas que têm características que você não tem. Ah, eu não sou muito como Antônio, de informática, muito high-tech. Não sou. Então, eu sempre procuro colocar na minha equipe quem tem essas características que eu não tenho. Então, olhando para trás, eu teria aprendido a delegar melhor antes, teria sido menos centralizadora e teria tido cada vez mais consciência na hora de formar essa minha equipe direta, né? A minha equipe administrativa e jurídica direta, para sempre compartilhar óbvio, os mesmos valores, mas de características que eu não tenho tão fortes assim em mim. E quando eu vejo isso, quando eu olho para o passado, eu vejo assim que as gerações, elas me ensinaram muito. Quando eu passei a conviver com a geração seguinte, porque nós, enquanto sócios, a gente já tem três gerações. Se a gente pensar em Simpliciano, que é o nosso fundador, Tiago, e depois eu, Tuani, Nerival, Antônio, você tá na segunda, né? Antônio tá na segunda geração, e na terceira. Nós temos conflitos geracionais, são perspectivas diferentes. A gente vem de pais servidores públicos, em sua maior parte. Hoje a gente já vive uma outra realidade, onde todo mundo está funcionando mais como profissional liberal. A geração seguinte, ela já tem outras necessidades. Ela não quer ter controle de jornada, então eu vejo o estagiário que eu não consigo saber a hora que ele vai. Então, assim, eita, ele vai ouvir isso. Mas eu tenho conversas abertas. Não é novidade. Eu tenho conversas abertas e ele tem me ensinado com esses conflitos geracionais que a forma de pensar dessa nova geração ela é diferente da minha. Eu não estimulo meu estagiário da mesma forma que Tiago, que é meu chefe, me estimulou. O que eu quero é um pouco diferente do que essa nova geração quer. Então, esses conflitos geracionais também me ajudaram a ver que as pessoas não são uma receita única de bolo. Então, eu não vou
engajar a equipe, eu não vou motivar uma equipe da mesma forma. A forma de motivar a Tati é diferente da forma de motivar a Alan, que é da forma diferente de motivar a Gabriele e de Antônio. E você vê uma uniformidade quando você olha a idade e a geração que ele tem. Então, assim, se eu olhasse para trás com essa visão que hoje eu tenho, eu teria liderado as equipes observando melhor essas particularidades, sabe? Acho que isso interferiu muito. Com certeza. Até eu admitir, ai meu Deus, eu tive uma estagiária que ela mudou a minha vida. Eu era essa centralizadora, então, que era ação nova, tese nova, coisa mais difícil, ficava só pra mim. Quando ela apareceu, o nome dela é Débora, muito obrigada, eu já disse isso a ela várias vezes, ela mudou minha vida, assim. Quando ela passou a trabalhar comigo, e eu via que ela tinha autonomia e que ela fazia muitas coisas, inclusive, melhor do que eu comecei a delegar mais, a sentir mais confiança em partilhar uma ideia. E você imaginar que se eu formo uma boa equipe é porque é semelhante a mim. Isso. E assim, na hora de uma urgência, eu tenho ali uma equipe que eu formei para ser bom. Né? E que agrega, a gente aprende muito. Eu aprendi tanto, meu Deus, com meus estagiários e meus advogados. Aprendi tanto. Tem um case interessante, tem um livro, A Mente do Empreendedor, de Kevin Johnson, se não me engano. E ele conta a história do sujeito fundador da Check Free. É uma startup de pagamentos eletrônicos e tal. E aí ele disse que foi assistir uma palestra, Peter Kite, o nome do sujeito. E ele achou a palestra horrível, uma palestra monótona, aquele negócio fraco. E aí questionou, né? Ele, no final da palestra, disse, poxa, infelizmente, assim, você não é essa pessoa dinâmica, empreendedora que parece ser, né? Assim, pela sua história, você teria que ser uma pessoa mais ágil, mais dinâmica e tal. Você parece muito simples, muito humilde, muito para baixo. Ele disse, não, mas eu sei escolher minha equipe, né? Eu não sei nada de tecnologia, mas me cerquei de pessoas que sabem muito de tecnologia. Tem a ideia, e consigo fazer acontecer. Então, eu acho que é muito isso que a Gabi disse, né? Às vezes você não tem um conhecimento em determinada área, você se cercar de pessoas que são assim é muito importante. Eu gosto de dizer que na reunião dos sócios lá dentro do escritório, eu tô ali para aprender com todo mundo, né? Se você é a pessoa mais inteligente ali na mesa, você tá no lugar errado, né? Como a gente diz. Então, eu tô sempre ali ouvindo, eu sou o mais calado, só faço observações pontuais, porque eu sei que ali eu vou me aproveitar muito do que tem, do que acontece ali na sociedade. E a advocacia é muito interessante, porque se a gente ficar apenas ligado no mundo do jurídico e tudo, você acaba perdendo essas oportunidades de conhecer do outro, né? Então, assim, olha a importância do nosso papo, Sim. né? Você conseguir compreender que pessoas se complementam, né? Gestão é isso. Sim. É você ter pessoas de tudo que é personalidade e característica, em que elas se complementam, você pegar o melhor delas, né? Trazer um ambiente extremamente saudável e conseguir ter bons resultados. Né? É isso que é o. Receita não, porque não existe receita para um sucesso, porque cada pessoa tem uma forma de chegar, não alcançar algumas coisas, mas assim, uma receita boa. Tipo, eu tenho gente boa, então assim, vocês vieram de universidade, se formaram, se especializaram, então uma receita técnica, né? São bons, mas vocês também procuram áreas que não são do jurídico e traz para agregar. Eu pego cada detalhezinho, tipo, eu pego já Antônio, que é da tecnologia, eu pego a Gabriele, que já é da gestão de pessoas, eu agrego com os outros que vêm aí com finanças e com marketing, com outras áreas, e faço uma receita que dá certo. Sim. Uma receita que as pessoas tentam melhorar. Você falou uma frase que eu também, talvez sejam as formas das personalidades. A questão, eu também tô nesse estágio de descentralizar, tô no estágio de aprender a pedir ajuda, que é uma coisa muito, muito difícil, porque quem já tem uma... Eu resolvo, eu faço. Nossa, fulano vai demorar Meu pra fazer. vocabulário é só eu resolvo, eu faço. E Só fica que a gente observa né? que, assim, ninguém é insubstituível, né? Uhum. A vida é essa dinâmica, essa coisa que você precisa. E às vezes, assim, poxa, o outro pode vir com uma ideia tão boa em que eu não pensei, né? Claro. E aí, assim, agregar eu acho que é fantástico. Então, assim, gostaria que vocês deixassem assim, uma mensagem final, né? Nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Até que não arrancou pedaço, hein? Né? Eu também fiquei super tranquila, porque foi um papo muito descontraído, né? A gente só agradeço, assim, se pudessem deixar uma mensagem.
para quem vai nos assistir, para o jovem que está nos assistindo, que está no início da carreira achando que, nossa, não vai chegar lá com determinação, deixarem uma mensagem assim final, que vocês assistam e compreendam, pegue cada detalhezinho da gestão aqui, porque muita coisa foi dita de uma forma bem natural, de receitas que deram certo. Então, assim, isso eu acho que é um olhar diferenciado, que quem está nos assistindo precisa captar e pegar. E, assim, eu só tenho que agradecer, porque é de grande contribuição você imaginar e de você ver o outro lado. Eu vi de 2 advogados aqui, não só jurídico. Eu vi de 2 advogados, a cabeça e a ideia no desenvolvimento humano, na valorização desse capital humano, na tecnologia, nas coisas que são importantes, na gestão que eu não posso deixar de fazer, mas em si, eu entendo o meu cliente como um cliente, como uma pessoa que tem algo que eu vou estar ali ajudar na solução daquilo. Então, assim, eu já deixo os meus agradecimentos a Baldin, né, a Academia, Cash e todas as pessoas que fazem parte, Helder e Andres, desse projeto, o nosso agradecimento, porque assim, vem para enriquecer. É conhecer pessoas que têm um olhar diferenciado, que estão na mesma área, mas que têm olhar diferenciado, que têm sede de conhecimento, sede de melhoria, porque o Antônio de 20 anos atrás, a Gabriela de 17 anos atrás na advocacia não é a de hoje. Só cresceu e só contribuiu, né? Então, assim, já de início eu já deixo aqui os meus agradecimentos. Vocês estão nos assistindo, mas assim, eu queria que vocês deixassem assim, uma mensagem final, né? E que eles tenham gostinho, quero mais que a gente tenha um retorno aqui, né? Quer que eu comece? Eu posso começar. Ela já tá à tô vontade. Minha dica é curta, assim. Se você puder olhar para, eu olho assim para minha trajetória e nas escolhas que eu fiz entre ficar no escritório, sair ou não, eu ouvi muito meu coração. E eu observei muito o que fazia meus olhos brilharem. Então, eu fazia uma petição de impugnação de laudo pericial de doença ocupacional e meu olho brilhava, eu me sentia naquele estado de flow, fazendo, nem vi o tempo passar. E, por consequência, depois eu fui me encontrando em relação a esses estudos. Fazia isso de uma forma bastante intuitiva, de estudar gestão de pessoas, ambiente de trabalho saudável. E fazia isso com extremo prazer. Não é algo que você vê o resultado imediato, direto, né? Você vai ver com o tempo. É um resultado indireto. Você investir na felicidade no trabalho, em ver o funcionário florescendo. Então, o que foi meu farol foi olhar o que fazia meus olhos brilharem mais, para poder seguir essa carreira por esses anos, por eu me sentir feliz fazendo isso, por eu encontrar esse espaço. Então, meu conselho é: não adianta querer advogar em todas as áreas, fazer tudo. Advogar para empresa, advogar para trabalho, consumidor, família, associações. Não dá para fazer tudo. Observe bem o que é que faz seu olho brilhar. Olhe para sua história, o que você era antes de se formar, o que é que você gostava de conversar, que tipo de leitura você gostava de fazer. Olhe quem você era antes de se formar, antes de virar advogado. Veja o que sempre te chamou a atenção, fez seu olho brilhar e siga esse caminho e acredite no fluxo. Porque quando a gente faz essas coisas com alma, com coração, uma hora o resultado vem. E olha que meu resultado não veio tão rápido assim, não. Como a gente trabalha com processos que demoram muito, demorou bastante para que eu me sentisse tranquila com a minha escolha. Mas eu sabia que eu estava fazendo certo, que eu estava no lugar certo, que eu estava num lugar onde eu era vista, onde eu era escutada. E é isso. Olhe, siga, observe em você o que é que faz seu olho brilhar. E siga em frente. Que uma hora o resultado vem. Acho que Gabi conseguiu resumir muito do que são nossos valores dentro do escritório. E aí eu quero, aproveitando que a gente está se despedindo, abraçar novamente os colaboradores do Fernandes Advogados. Nossos sócios queridos, Nossos Thaís, sócios Tiago, queridos. Marcos, Vivian, Nerival, Tuani, Márcio, Mônica, Marília, minha mentora principal. Um beijo bem grande para todos vocês e todos os nossos colaboradores. A minha equipe em especial, ela falou da equipe dela, vou falar da minha também, Isaura, Gisele, Luana, Kathleen também, né? Que nós dividimos, Nilza. Não somos nada. Enfim, se a gente fosse falar todo mundo, a gente vai acabar esquecendo alguém, mas abraçar todos eles e dizer que tudo isso que a gente falou aqui acerca de gestão pode parecer muito óbvio, né? É óbvio que o ambiente organizacional tem que ser um ambiente saudável, é óbvio que é importante a gente conhecer o cliente, que é importante a gente conhecer os nossos colaboradores,
Mas muitas vezes, e a gente sentiu isso no escritório, a gente precisa de uma ajuda externa. A gente precisa buscar auxílio especializado nisso, né? Para que a gente possa sair da rotina. A rotina esmaga a gente muito. Então, invista em uma ajuda externa, seja através da Baldwin Academy, que pode oferecer essa educação especializada, seja através de um mentor, de um profissional que possa alertar você que o seu caminho está talvez um pouco equivocado, que você tem que fazer alguns ajustes. Aprendizado sempre é algo que você vai levar para a vida. E de alguma forma isso vai lhe trazer bons frutos no futuro. Seja para o seu conhecimento técnico, seja para você enquanto pessoa, seja para o seu bem-estar. Eu acho que a grande contribuição que a gente pode dar para o jovem advogado é ele entender que vale a pena advogar naquilo que você gosta, naquilo que faz o seu olho brilhar e naquilo que vai lhe trazer a possibilidade de fazer aquilo que está dentro, está no âmago, acho que de toda pessoa que escolhe um dia fazer o direito, que é a possibilidade de mudar a vida de pessoas. Então a gente tem essa capacidade de mudar a vida de pessoas. E isso nos enche de muito orgulho, né? Poder olhar para trás e saber que mais de 10 mil vidas foram impactadas pelo escritório e que a gente tem muito ainda. Eu, pelo menos, quero passar mais 20, 30, 40 anos no escritório, se o Papai do Céu me deixar. Se o Papai do Céu me deixar, mudando a vida das pessoas. É isso. Eu, assim, tô com uma aula, né? Hoje de tarde de humanidade, de profissionalismo, de competência e com esse olhar diferenciado para a gestão. Então, assim, como o Antônio muito bem falou, a advocacia precisa se especializar, precisa procurar sobre gestão, sobre informações, até para permanecer no mercado, né? Somente a geração está começando, é caro. Existem mecanismos e formas para tudo, através de um mentor, através de um curso de gestão de escritório, que nós na Baldwin temos tanto para quem está iniciando, para quem já está na carreira há um bom tempo, que só entrar no nosso site, entrar no nosso Instagram, consegue encontrar essas ferramentas, a própria internet, o próprio colega, os erros talvez de um colega ou outro, né? Então, assim, esse olhar. Tem que ter uma coisa chamada coragem, tem que ter vontade, tem que ter um olhar pensando no que eu quero para o meu futuro, porque tem que ter esse planejamento, mesmo que seja de forma inicialmente artesanal, mas uma artesanal já pensando num crescimento, né? Há 40 anos atrás, eu imagino que o primeiro sócio não imaginava a grandeza que o escritório se torna hoje, né? Então, assim, tudo isso é um caminho de muita luta, de muito trabalho, de muita competência, de muita responsabilidade, né? E de muita ética, porque senão não permanece no mercado. A história de 40 anos, eu já quero aqui parabenizar o escritório e toda a trajetória de vocês, é isso, não tem outra possibilidade se você não permanece no mercado. Porque o mercado uma hora ou outra você mesmo cai. Porque esses princípios, esses valores não estão. Então, assim, foi uma aula, né, de grandes conhecimentos e valores e princípios aqui que eu recebi. E acredito que todo mundo está nos assistindo também. Novamente, os meus agradecimentos. Obrigada pela colaboração, pelo nosso papo, né? Não doeu, né? Não doeu. Foi super Podem tranquilo. contar com a gente, né, Antônio? Pronto, a gente vem de novo. Meu muito obrigada. Agradeço a todo mundo que está nos ouvindo, que pode nos assistir também. E fiquem esperando o nosso próximo episódio da Baldwin Cast. Teremos outros temas também com a ideia voltada para a gestão, mas pensando sempre na advocacia. Não só sergipana, mas uma advocacia ética, humana e com bons resultados. Então, é isso que a gente espera e muito obrigada. Tá, joia. Obrigada. Obrigado.